começando agora o melhor programa do rádio, do YouTube, do Brasil. Hoje, dia 2 de outubro, eu só quero fazer uma rápida referência para nós judeus, a data mais importante do calendário religioso, o dia do perdão, o Yom Kippur, onde as pessoas pedem perdão pelos seus pecados a Deus, para quem acredita, e também para pessoas que eventualmente você tenha ferido ou magoado. E eu achava que seria, mas vai ficar só na vontade, que seria um dia muito especial para o genocida Benjamin Netanyahu tentar. Perdão mesmo é difícil conseguir, mas pelo menos tentar diminuir aquilo terrível que ele está fazendo. Estamos transmitindo pelo metro1.com.br no YouTube, também pelo canal Bob Fernandes. Então vamos aqui, Jânio de Freitas, queridíssimo amigo. Olá, como está, Jânio? Sérgio Augusto Bob Fernandes, começando aqui pelo mestre Jânio. Rapaz, esse negócio de Gaza e Companhia Limitada, temos muito que conversar. Que bom que estamos juntos. E aí, Jânio de Freitas? Olá, tudo bem? Bom tempo. O Rio aparentemente em calma. A calma aqui, aliás, é sempre aparente só. Mas, Mário, há uma observação que eu há semanas penso em fazer, sinto necessidade de fazer aqui, mas não houve uma oportunidade, ainda que pequena, para isso. E é um alerta a vocês, baianos, sobre providências que precisam ser tomadas em defesa da Bahia. A Bahia não pode ficar como uma referência, ainda que pequena, da decadência cultural, ética e outras no Brasil. Seria muito injusto que a Bahia ficasse nessa posição. Mas veja você o seguinte, o jornal O Globo, ao comemorar o seu centenário, consultou o que foi nele chamado de meio musical, compositores, produtores, autores de letras, músicas e espetáculos e tal, sobre o que seriam as 25 músicas, as 25 melhores músicas brasileiras de 1925, ano da fundação do Globo, da criação do Globo, até hoje. Imagina você que o resultado não incluiu nem uma só música do gênio chamado Dorival Caymmi. Que horror! E nenhuma só música de outro gênio baiano chamado Assis Valente. Isso. Muito diferentes entre si, nas suas versões musicais e poéticas, mas igualados na genialidade. Bom, por aí eu acho que já há uma razão para vocês entrarem em campo e começarem a cobrar dessa juventude, dessa mocidade que anda por aí, que se informe sobre a Bahia, sobre o talento baiano. É uma injustiça
que isso não seja uma coisa exponencial na cultura jovem e tal, os costumes musicais. E a outra coisa é a seguinte: há semanas atrás eu li no jornal da Metrópole que o prefeito de Salvador resolveu privatizar, isto é, vender a principal praça de Salvador. Quando eu era editor do Jornal do Brasil, nós desenvolvemos um assunto que se tornou rapidamente um escândalo nacional. É que um governador do Paraná, chamado Moisés Lupion? Moisés Lupion, tinha vendido uma praça no Paraná. Isso foi um escândalo nacional. Quando nós publicamos, a despeito de muitas recomendações para não mexer com Moisés Lupion, que era um perigo e tal, nós mexemos. E isso se transformou num escândalo que comprometeu, do ponto de vista da moralidade, comprometeu Moisés Lupion para sempre. Ele virou sinônimo de corrupção, né? Chegou a ultrapassar o Adhemar de Barros nesse sentido. É verdade. Pois é, e hoje em dia não há nem uma palavra a propósito dessa notícia dada, ou pelo menos para mim foi dada só pela Rádio Metrópole. O prefeito de Salvador, a pretexto de privatizar, na verdade, está vendendo, que privatização não é senão uma venda, e às vezes é um presente, como se deu com a Vale do Rio Doce e como se deu com a Companhia Siderúrgica Nacional, os dois casos durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Mas é hora de pôr a boca no trombone, como diria um carioca há 10 anos, 20 anos atrás. Boca no trombone. Por favor, tomem essa providência, porque não só a moralidade nacional precisa dessa gritaria. A Bahia, em particular, precisa disso. Não pode ficar como sucedânea do Paraná de Moisés Lupion. Não seria justo, não seria bonito. É hora de agir aí. Passo minhas palavras do Jânio, lembrando que a Bahia é o berço do samba. E quero lembrar também que o Almário, já saudando, querendo saber se a pronúncia certa é Tzonkal, que é a saudação do Yom Kippur. Confere, Mário? Rapaz, tem várias saudações do Yom Kippur. Muito obrigado pela lembrança e pela saudação. Mas voltando aí ao que Jânio falou, que é realmente preocupante, é o seguinte. Depois que essa notícia teve essa repercussão da privatização da Praça Municipal, a Prefeitura andou negando, disse que não vai privatizar, mas privatizou. O elevador Lacerda, que é um ícone da cidade do Salvador, foi todo reformado, ao custo de 14 milhões com recursos da Prefeitura. E 2 andares da parte superior, exatamente, que dão para a Praça Municipal,
foram entregues a um grupo de uma senhora que vai fazer ali eventos de decoração no andar e no outro casamentos de luxo ou festas de luxo com a belíssima vista da Baía de Todos os Santos. Não satisfeita essa senhora com a omissão absoluta do IPHAN, eu inclusive estou acionando a ministra Margarete Menezes, pegou um prédio tombado, nós temos até foto aí, e em cima dele, na Praça Municipal, na Rua da Misericórdia, fizeram um rooftop, como se diz modernamente, um rooftop, com piscina e com restaurante de luxo. Quer dizer, além de tudo, a gente cada vez mais afasta a verdadeira população da sua maioria da cidade e agride, o patrimônio é tombado. Cadê Puridade? Mostra aí esse aí, olha aí. Vocês estão vendo um prédio bem antigo da Misericórdia, esse, e aí de junto é um prédio mais moderno, que é a sede do Bradesco, foi toda reformada para benefício e autorização de uma empresária, Andréa Velame, que eu tenho denunciado todos os dias, e foi construído esse belíssimo rooftop, sem autorização do IPHAN, que tinha apenas autorizado uma mudança, uma recuperação superficial, pintura e fachada. E tudo isso bem defronte também do gabinete do prefeito Bruno Reis. Então, de um lado, essa mesma senhora conseguiu 2 belíssimos andares do elevador Lacerda para receber. Aqui no carnaval aqui da Bahia, até pouco tempo, tinha uma promoter, como se chama, detesto a expressão, que dizia: no camarote tal só tem gente bonita. Rapaz, eu não consigo entender como é que só tem gente. Isso é alguma coisa que enobrece? Só tem gente bonita? Pois é. Então, e não foi à toa que a inauguração desses andares do elevador Lacerda tem um grupo de pessoas festivamente na porta, todo mundo de roupa branca, e não tem uma pessoa que não seja branca também. Mas é isso aí. E aí, Bob? Bem, já que nós entramos por essa senda, eu vou seguir nisso aqui. Com toda a gravidade desse assunto, a Câmara de Vereadores de Salvador aprovou proposta da Prefeitura modificando a Lei de Uso do Solo, além de projetos de leis que estão propostos e votados, que são crimes contra a cidade, mexem no zoneamento da cidade toda, para atender a voracidade e a ferocidade dos que seguem comendo pedaços da cidade em nome das suas fortunas. O PL 428, em resumo, faz o seguinte: flexibiliza, essa palavra horrorosa, o gabarito. Ou seja, pode arregaçar a cidade inteira com torres e tarugos. Podem ampliar a altura em até 50%, o que significa prédios de 35 andares na orla marítima, por exemplo, cercando a cidade. Essa gente que faz isso, eles vivem viajando pelo mundo. Eles sabem que Paris, Lisboa, Roma, Florença não se mexe em um prego. Iluminam cada pedrinha que tem uma história. Eles estão destruindo a cidade, estão destruindo a história dessa cidade. Liberar andar para 35 andares em qualquer ponto da vista, eu pergunto a primeira coisa que depois você me responde, Mário. Onde é que está o Ministério Público? Está escondido, está com medo, não tem força, não tem poder? E onde estão o IPHAN, citado, o IPAC também local, o IPHAN nacional. Salvador, só para a gente lembrar, foi tornada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, pelo seu sítio urbanístico histórico, não apenas por um casario isolado, mas pelo conjunto da obra toda, a chamada mancha urbana, como são várias cidades dessa que eu citei no mundo. A massa verde, por exemplo, que a gente vê do mar, Mário, ali do Forte São Marcelo, ela é
importantíssima nesse tombamento, porque ela mostra uma das particularidades da cidade de Salvador, que é a cidade alta e a cidade baixa. Responsáveis por proteger isso são os 3 níveis: municipal, estadual e federal. A Unesco, que tornou Salvador Patrimônio Mundial da Humanidade, exige no seu tombamento, que organizações nacionais como o IPHAN, que é o sócio nessa história, tenham legalmente a proteção do centro histórico. Mas não é só proteger o centro histórico, tá? É respeitar a visibilidade desse bem. Por exemplo, você tem que enxergar isso tudo do mar. Isso está no tombamento nacional. Então, se você constrói torres, querem fazer torres na Cidade Baixa, em outros lugares, você está mexendo nisso, o tombamento da Unesco, que pode retirar, por exemplo, de Salvador, o título de Patrimônio da Humanidade diante dessas agressões todas. E tem um projeto de lei 2424, que é outro crime contra a cidade. Então, só queria lembrar o seguinte: no Carnaval, Mário, se deve lembrar, 200 mil pessoas cantavam e berravam o tempo todo: tire as construções da minha praia, não consigo respirar. Por que 10 mil pessoas não se reúnem para protestar em relação a essa agressão, que é brutal? Quem anda por vários pontos da cidade não consegue andar mais, a cidade está parada. E só para lembrar aqui, tema que a gente já tratou. E o Danilo tem uma foto aí de uma matéria, se eu não me engano, não sei se tem ou não, dessa que eu vou falar. O empresário Samuca Franco foi alvo da terceira... Isso aí, ó. Por favor. Aí, ó. O empresário Samuca Franco foi alvo da terceira fase da Operação Overclean da PF e Controladoria Geral da União. Como se sabe, ele é um grande amigo do prefeito Bruno Reis. Como é que está a investigação? Eu pergunto, daqui a pouco você pode me dizer, Mário. E Mirelle Pinheiro, do site Metrópole, já relatou com documentos e dizendo que documentos e depoimentos confirmam a compra de 2 apartamentos no luxuoso condomínio Bayview, localizado em Barra Grande, Península de Maraú. Ambos registrados em nome de Samuca Franco, mas testemunhas relataram com detalhes, relata a Marielle, no Metrópole, o envolvimento direto do prefeito Bruno na escolha e negociação do imóvel, na contratação e acompanhamento de serviços, personalização, decoração, etc, etc. Isso tudo, segundo essa matéria e outras, solicitados por Reis, segundo reportagem da Folha de São Paulo. E os dois são sócios na SPE Vento Sul Empreendimentos Imobiliários. Documentos da junta comercial demonstram que o prefeito adquiriu, por meio da BB Patrimonial, empresa em sociedade com seus filhos, 10% das cotas da empresa por 60 mil. Tá? Em discurso que nós vimos, ele disse que é um grande amigo e um amor da vida dele é o Samuca Franco, seu amigo com quem fala diariamente. Eu pergunto o seguinte: isso está sob investigação, Mário? Não está? Não. Como é que a Câmara vota essas coisas? Como é que a Câmara vota essas todas? Isso estão entregando as ilhas, estão entregando tudo para essas pessoas, para uma dúzia de senhores e senhoras. O que acontece é o seguinte, essa aí apareceu tudo como suspeita, mas acabou não se comprovando nada, uma ligação real entre o prefeito e este amigo dele. É um amigo mesmo, ele admite, tem inclusive vídeos ele falando disso, mas as investigações pararam no momento em que ficou tudo na ilação. Tudo indica, parece que anda por lá, mas... E essas leis todas sendo modificadas com apoio da Câmara dos Deputados, projeto da Prefeitura, andam como? É assim, alguém resolve, vamos fazer 35 andares e cercar a cidade de prédio. E fica por isso mesmo? Pois é, acontece, Bob, que a gente gosta ou não gosta, e Bruno Reis foi reeleito 78% dos votos e conta com a maioria total na Câmara Municipal, onde passam os principais projetos de lei com um tipo de avaliação que eu acho inadequado, mas que está lá. Infelizmente é isso. E como o Jânio falou aí, você só ouve ler essas coisas aqui na Metrópole, ou no Jornal da Metrópole, ou no Metro 1, porque o resto não se fala, não se diz absolutamente nada.
Jânio de vamos Freitas. deixar de observar, Hein? não vamos deixar de observar, está passando aí por distração nossa, que essa versão baiana do Moisés do Pion é de um partido chamado União Brasil, isso. União Brasil, ele é apoiado, criado, ou seja, pelo ACM Neto. Eu acho que isso diz tudo. E presidido pelo senhor Rueda, cidadão envolvido agora, helicópteros, aviões, PCC e os cambal. O que eu digo é o seguinte, Mário, essas denúncias foram em maio. Eu gostaria de conhecer que o Ministério Público, a Polícia Local, Federal, dissesse qual é o resultado das investigações. Ah, não deu nada, tá, mas quem investigou, como, de que jeito, onde, e nessa rapidez toda? Não tenho notícia de nenhuma investigação, a não ser as declarações e a falta de comprovação através de documentos de que há realmente uma ligação entre o prefeito Bruno Reis e esse senhor Samuca. Então, ficou o dito pelo não dito. Isso. E quanto à Câmara, certamente foi puro amor. Sigamos. E esse pessoal que vai à Europa, sempre, segundo disse o Bob, passear, eles gostam mesmo, o ideal deles, urbanístico, é Dubai, né? Ah, bem lembrado. Rapaz, teve um prefeito de Salvador aqui, neste mesmo estúdio onde eu estou agora, que disse que o sonho dele era transformar Salvador numa nova Dubai. Quem disse isso? Um prefeito, João Henrique de Barradas Carneiro, que foi eleito e reeleito. Isso é pra gente ver como é que esse sistema de eleição é uma gracinha, né? E falar nisso, tem o fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais. Agora... Por quê? Porque o orçamento secreto entrou na mira da polícia e do Supremo Tribunal, então você tem que arranjar o din-din de outra forma. Claro. Exatamente. Jânio de Freitas, o Brasil, eu li hoje que aceitaria o plano oferecido, eu não aprofundei, por Trump para encerrar a guerra em Gaza. Vocês têm alguma informação, a não ser o genocídio que continua? Não há, pelo menos aqui no Brasil, ainda não há informação além do que disse o ministro Mauro Vieira. E o que ele disse foi esse endosso do Brasil ao plano do Trump. Mas o que ele disse também nem precisa de acréscimo para criar uma preocupação grandíssima, enorme, porque é uma temeridade esse apoio do Brasil ao plano Trump. Primeiro, sem conhecer exatamente o que é que está na cabeça do Trump. Segundo, porque o Netanyahu apoiou. E o que o Netanyahu apoia não é aprovável por pessoas decentes. E terceiro, porque esse plano não é plano de coisíssima nenhuma, isso é um engodo. Não há precisão sobre nada. A criação do Estado palestino, determinado pela ONU ainda na década de 40 do século passado, fica como uma possibilidade. Não é afirmada nesse plano. O plano não diz em nenhum momento ou aquilo que foi difundido
inclusive pelo próprio Trump, a respeito do que o plano propõe, em nenhum momento há afirmação de que o Estado de Israel será oficializado. Ele está sendo reconhecido por países da Europa, enfim, de vários pontos do globo, mas não foi oficializado ainda como um Estado. E o plano também não diz que será. E é uma peça de As propaganda para o referências Trump. até agora são a possibilidade. Tudo no plano é vago. Não há precisão sobre coisa alguma. Vamos reconstruir Gaza. Não há nada mais vago a dizer sobre o futuro de Gaza do que reconstruir Gaza. Quem é que vai financiar isso? Como é que isso será financiado? O que é que será feito da área não aproveitada nessa suposta reconstrução? Será aquele paraíso imaginado pelo Trump para imitar o Nice e Saint-Tropez e outros paraísos litorâneos? Não há nada definido. Como é que o Brasil sai, o ministro do exterior do Brasil sai e diz que o Brasil apoia com satisfação o plano do Trump? Jânio, eu tenho a impressão que foi para mais uma vez não se colocar naquela posição de virar um alvo de ataque, porque eles sabem que tudo isso é conversa fiada. Acho que aquilo ali, tipo, vamos falar que sim, porque a gente sabe que não vai acontecer nada. Essa é a impressão que eu tenho, porque é tão distante a posição habitual do Brasil nesse tema, e isso que só pode ser isso. Mas eu queria... Pode ser isso. Pode ser isso. Mas isso... Pode ser isso, mas isso equivale a enganar a opinião pública brasileira. Certamente. E isso não é possível também. Eu queria aproveitar isso aí para tratar de, já que num tempo de mentiras, tratar de fatos sobre isso. O ex-primeiro-ministro Tony Blair teve papel importante nessa elaboração desse chamado plano de Trump para a paz em Gaza. E está cotado para fazer parte do Comitê de Paz presidido, imaginem só, por Donald Trump. Blair seria o encarregado de supervisionar eventual governo de transição, tudo ficção, né, do território palestino proposto por Trump. Mais do que hipócrita e cínico, cada dia mais asqueroso é que esse discurso se apoia sempre no dos tais valores ocidentais. E a gente precisa lembrar primeiro que a colonização do mundo moderno todo foi feita por esses países dos valores ocidentais. África e Ásia, por exemplo, por séculos, e na América Latina, isso tá, a maioria dos historiadores concordam, estimativas que variam de 30 a 60 milhões de mortos na América Latina a partir do século XVI em diante. Então usar valores ocidentais é para defender o indefensável em Gaza. E aí nós chegamos a um ponto que me interessa hoje. A hipocrisia disso tudo fica solar no filme, na história, no filme do José Joffre, chamado, que a gente já falou, já conversou com o embaixador aqui, Sinfonia de um Homem Comum. Filme documentário que conta a história da derrubada do presidente da Organização para Controle das Armas Químicas, a OPAC, Bustani, que criou, nomeado primeiro por Fernando Henrique, e depois desistiu quando ele foi atacado pelos Estados Unidos. E com apoio dos Estados Unidos, pressão brutal dos Estados Unidos sobre a família do Bustani, sobre os filhos inclusive, e com apoio total de Tony Blair. Então, a seguir, nós vamos ver um filme que tem 2 minutos e pouco, que é uma aula de história. O Bustani foi derrubado porque estava provando que o Iraque não tinha as armas químicas, como depois diria sobre a Síria, e Bush e esse mesmo Tony Blair agora o derrubaram. Então o Danilo tem um trecho desse filme no ponto que é absolutamente revelador. Cadê, Danilo? Bota aí.
respeito a tudo. Chegou às 11h42. Nosso novo embaixador na Corte de St. James, José Maurício Bustani, vai apresentar as credenciais dele à Rainha da Inglaterra. Até o ano passado, Bustani era o diretor da Organização para a Proibição de Armas Químicas da ONU, mas foi afastado por pressão dos Estados Unidos. A audiência com a Rainha Elizabeth dura apenas 20 minutos e não pode ser filmada. O Brasil e o Reino Unido, mais uma vez, apertaram as mãos. Como foi o encontro, embaixador? Foi excelente. Conversamos um pouco sobre a atual política brasileira, sobre o governo e também no nível da Rainha um enorme interesse pelo nosso novo Brasil. Aí um belo dia eu vejo o Bush descendo no aeroporto lá em Londres e um monte de gente esperando o Bush no aeroporto, o Tony Blair, que ele foi oficialmente convidar o Tony Blair para, junto com os Estados Unidos, destruir o Iraque, destruir o Saddam Hussein. Eu fiquei muito nervoso, irritado, porque o Tony Blair sabia da verdade, sabe? Ele sabia da verdade, mas mesmo assim, sabe, os compromissos dele com os Estados Unidos, os interesses econômicos, os interesses de petróleo, os interesses dos países que dominavam, sabe, o planeta naquele instante era tão grande que eles fizeram vistas grossas à verdade, preferiram destituir o Bustani, afastar o Bustani, sabe, e continuar contando a mentira. E até hoje não deram explicação. Até hoje. Eu estava em Londres, recém-chegado. O Lula veio a Londres para uma visita. Tivemos esse encontro com Blair. E o Lula é muito engraçado, aquele jeito dele. Ele chega pro... Tava o Blair, ele, eu, o chanceler, 8 pessoas. Ele vira e diz assim, ô Blair, o jeito dele, você sabe quem é esse aqui, né? Esse embaixador que eu mandei para você, tá aqui? Sabe, esse é o Bustani, é aquele que você ajudou a botar fora da organização. Aquele que você ajudou os americanos a botar fora da organização. E ele me garante que não tem armas no Iraque. Aí o Blair ficou vermelho e respondeu assim, eu espero que ele não tenha razão. Olha aqui a resposta. Eu espero que ele não tenha razão. Paz. Aí a gente vê como é o como jogo o cachorrinho jogado. poodle do Bush, né? Diga, Sérgio. Não, que o Blair ficou conhecido na imprensa como o cachorrinho poodle, o poodle do Bush. Pois é, isso é aquela mentira sobre armas químicas. E agora esse cidadão vai ser o gerente do resort da paz em Gaza, segundo até o momento. Tia cá, Michel Temer não está indicado também não para esse grupo? Tá no pacote, só falta botar. Não, porque ele está interessado em fazer a dosimetria com essas mãos assim. Né? Ele, veja que bem, com boa companhia, Aécio Neves e Paulinho da Força. Vai sair coisa boa. Para pacificar o país é preciso fazer a dosimetria das penas. Isso eu acho assim uma coisa fantástica, rapaz, fantástica. E gente, vamos. E ontem, hein? Vamos à votação dessa 493-0? Vambora. Goleada, hein? Podemos, histórica. Vamos começar então? Aprovada a isenção do imposto de renda para quem ganha 5 mil por mês e até 7.350, progressivamente a partir de 5 mil, a isenção. Quem ganha mais de 600 mil por ano pagará alíquota de até 10%. Isso beneficia, a princípio, 15 milhões de pessoas, se fala em 15 milhões de pessoas, a princípio, imediatamente, e 145 ou 142 mil pessoas passarão a pagar os 10% acima em 200 e tantos milhões de pessoas. Ontem na sessão, o lamentável carregador do Malafaia, o deputado Sóstenes Cavalcante, incluiu uma emenda ao projeto, ao truque dos caras para tentar bagunçar, para ampliar para 10 mil a isenção do imposto de renda, o que obrigaria o governo a aumentar impostos ou cortar mais gastos para compensar as perdas de arrecadação, etc. Um gesto calhorda para tentar atrapalhar e enquanto fingir estar ajudando.
Aí tem três deputados outros dois deputados que deixam clara a jogada. Alberto Fraga, PL, DF, da bancada policial, disse: estamos entregando de bandeja essa bandeira simpática que vai favorecer quem ganha até 5 mil. Não adianta a esquerda chiar. Vamos colocar a emenda dos 10 mil e vocês que derrubem. E um outro personagem, deputado Cabo Gilberto Silva, que dizem que é um homem muito rico e que na tribuna reclamou porque o iPhone está caro e os automóveis também. Dizem que é milionário. Ele disse: os deputados dos partidos que eu vou nomear, União Brasil, PP, MDB, PSD, tenham vergonha. Não votem dessa forma, sem incluir os 10 mil, e parem de dar cheque em branco ao governo Lula, que vai atacar todos vocês. Então, primeiro, o que eu acho que a gente deveria agradecer penhoradamente é aos envolvidos na PEC da bandidagem, que naquela noitada atravessaram todos os limites do banditismo. O que eles tinham feito, o que tenham feito mundo afora, eu nunca ouvi em nenhum parlamento do mundo que alguém tenha votado uma lei que libera você de qualquer crime que você tenha cometido, esteja cometendo ou venha a cometer, incluindo os presidentes dos partidos, né? E também acho que a gente deve agradecer, gente, o deputado Eduardo Bolsonaro pela sua firme posição na ultradireita. Porque ele, além de trabalhar incessantemente para dividir a direita e a extrema-direita, ele tem sido um farol, uma espécie de marcador que indica, para quem não esteja muito atento, o que é ser direita, no papel de traidor da pátria, etc, etc. Então esse cara está sendo muito importante, eu recomendo que a gente mantenha o Eduardo atuando, que não prendam ele já ou não processem ele rapidamente. Porque essa PEC da bandidagem, quando a gente fala em Estado Democrático de Direito, democracia, nem todo mundo alcança exatamente. Agora, PEC da bandidagem é uma coisa que ficou muito clara para todo mundo. Então, por isso que teve tanta gente na rua. Acho que é isso, né? E por fim, eu queria fazer uma saudação que é sóbria ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que ao botar o pé na monumental roubalheira de mais de 100 bilhões em emendas de orçamento secreto e dar início ao levantamento das capivaras, Polícia Federal, TCU, etc, etc, uma centena de parlamentares, pelo menos, envolvidos nisso, ele começou a levar essa bandidagem ao desespero. O sequestro da Câmara por 36 horas e a PEC da bandidagem são gestos de desespero da extrema-direita, que sabe que existem várias investigações em vários níveis a respeito. Então, saudemos Flávio Dino e saudemos a extrema-direita por ter ajudado a passar esse importantíssimo projeto do imposto de renda ontem à noite. Palmas para eles. E aí, Jânio? Vamos ouvir na campanha eleitoral referências a esse projeto da lei do imposto de renda. Esse tipo de coisa feito pelo Sóstenes, de apresentar a proposta, uma emenda, para elevar de 5 mil a 10 mil a isenção de imposto, presta-se ao seguinte: nem ele foi trabalhar pela aprovação dessa proposta dele. Essa proposta ficou apenas vagueando, entre outras tantas feitas só para vaguear mesmo. Porque a finalidade dela é o uso na campanha eleitoral. Eu propus e o Congresso não aprovou, os governistas não deixaram ser aprovada a minha proposta para que houvesse isenção até 10 mil reais de salário, isenção de imposto de renda para quem ganha até 10 mil mensais. Então, a finalidade é essa. É isso. Há uma opção de emendas na Câmara que tem esse propósito, na Câmara e no Senado. E eles filmam recortes, gravam recortes de discurso na Câmara para usar em propaganda eleitoral. Mas dessa vez tiveram que engolir essa, né? Vão usar, certamente vão usar. E eu esqueci, gente, que isso é uma costura
longa costura do ministro Fernando Haddad e sua equipe, né? Que teve incontáveis reuniões e vais e vens nessa história até ser aprovado. Agora, só um minuto. Não é? Tem uma publicidade muito bem feita pela mídia ninja antes da aprovação. Mas serve, é bom. Bote aí, Puridade. Essa é a Dona Odete, rica, mas podre de rica, do tipo que mora numa cobertura e manda numa companhia aérea. E esse é o Jarbas. Ele é ex-Uber, agora motorista da família da Odete. Esse é um dia comum na vida da gata. Uma reunião aqui, uma taça de vinho num passeio de iate ali, e um bate-volta internacional só pra fechar o dia. O dia a dia do Jarbinhas é sempre bem parecido. Trânsito, corridas no PP para fechar o mês e contas. Muitas contas. Sabe o que muda na vida desses dois se o projeto do governo que está no Congresso for aprovado? O Jarbas e todo trabalhador que ganha até R$5 mil fica isento do imposto de renda. Já o Odete passa a pagar 10% sobre sua fortuna. E você sabe quem está surtando com essa proposta, né? Para fazer justiça, precisamos pressionar o Congresso. Tá na hora das Odetes pagarem a parte delas e deixarem o Jarbas respirar. Mas eu achei fantástico. Taxe as Odetes Reutemann. É isso. Isso é o combate aos Sóstenes da Silva, que vão fazer os discursos deles, né? Mas nesse sentido, pessoal que defende mais pautas progressistas estão com maior presença nas redes sociais. Porque eles estão na defensiva, né? Pois é. Agora, uma das coisas também muito comentada é que nessas manifestações sobre a PEC da bandidagem, tinha muitas pessoas maduras e pouco jovens. Eu queria ouvir de vocês sobre isso. Em São Paulo, eu estive em São Paulo, não é fato, não. Tinha o povo sem medo, tinha tinha gente madura, mas tinha muita moçada também. Foi a mesma impressão que eu tive da Avenida da Atlântica, Copacabana. Não andei muito, mas de qualquer maneira, o trecho que eu vi, até fotografia, eu achei que estava bem misturado. Embora seja natural quase isso, o Mário, diante do massacre que a rapaziada está submetida nas redes o tempo todo. Mas acho que esse jogo está equilibrando e que os caras estão na defensiva, né? E aqui no Rio era um domingo de praia. E era muita gente, né? Era muita gente. Se fosse que estava chuvoso, não, mas era um domingo de praia, quer dizer, tinha menos frequência do que se podia esperar, mas estava assim, lotado. Continuamos esse assunto, Mário, porque tem mais um detalhezinho. Diga. O beco em que se meteu o Tarcísio, desde o abraço no Netanyahu e depois no boné maga, etc. Olha o que aconteceu segunda-feira e veja o que é você fazer política enxergando longe. Segunda-feira, aqui em Brasília, foi a posse do ministro Fachin, o governador de São Paulo, candidato à reeleição ou pré-candidato à presidência da República, estava em Brasília. Ele foi lá, como quase toda a República, saudar o novo presidente do Supremo Tribunal Federal? Não, ele foi visitar Jair Messias Bolsonaro e seus filhos. Você vê o beco em que ele se meteu. Mas o principal eleitor dele é Bolsonaro. Mas aí ele joga no lixo a suposta tentativa de ser um, aspas, moderado, né? Mas depois que bota aquele chapéu de maga, depois que a polícia dele faz o que faz com o pessoal da SS nazista lá, ô Jânio, fala aí um pouquinho pra gente aí, aquele tal climão entre Trump e Lula, você caiu nessa, Jânio? Você acha que é possível isso? O que você acha? Olha, hoje em dia eu não me atrevo a dizer que há alguma coisa impossível quando há envolvimento do Trump no fato citado. Tenho a impressão de que o Lula precisará aceitar o risco de uma
molecagem do Trump semelhante à que foi feita com o Zelensky na Casa Branca. É bastante prudente a decisão de não aceitar conversa na Casa Branca. Mas, estranhamente, aceitam conversa em um dos campos de que o Trump é dono, Mar-a-Lago. Ora, não vejo qual seja a diferença, porque em Mar-a-Lago o Trump também pode abrir as portas a repórteres e cinegrafistas e por aí afora, televisões, e submeter o Lula da mesma maneira a uma situação constrangedora, vexaminosa. Eu acho que com Trump ou vai disposto a partir para a briga, o que seria imprudente, seria absurdo, tolo politicamente, ou então toma todas as precauções, né, exige condições para esse encontro que sejam garantidoras de uma conduta, se amolecada, não acessível às lentes e aos olhos de repórteres. Aventaram uma hipótese de campo neutro na Malásia. Ontem se falava em Malásia. Malásia, um campo neutro. Olha, o país pode ser neutro, mas o que importa que seja neutra é a situação desse encontro. Pode ser na Malásia, na China, no Polo Norte ou Sul. O que importa não é o lugar em que aconteça, a menos que seja, obviamente, impróprio, como Mar-a-Lago, o campo de golfe, o hotel do Trump ou a Casa Branca. Também chegar a esse extremo, mas, no mais, a neutralidade do país não tem a menor importância se o Trump armar as coisas de maneira a poder submeter o Lula a uma situação vexaminosa, humilhante, como foi com o Zelensky. E também com o primeiro-ministro da Índia, depois também. África do Sul, não foi? África do Sul e a Índia. E a Libéria, que ele perguntou ao presidente onde ele aprendeu a falar inglês. Ele não sabia que é a língua nativa de lá. Eu estou vendo notícia aqui, advogado criminalista Luiz Fernando Pacheco é encontrado morto em uma rua em São Paulo. Ele foi, inclusive, trabalhou com Márcio Tomás Bastos, defensor de Genuíno e outros presos, faz parte do grupo Prerrogativas, e a polícia registrou como morte suspeita, mas é só a informação que a gente tem por enquanto. Continuando. Mas, Mário, bem, ainda essa questão, o que se diz com não pouca gente importante é que houve, nessa química aí, houve uma presença anterior, pouco tempo antes, dos donos da JBS, numa conversa com Trump em Washington. Financiou 5 milhões na festa de posse, e que há pressões de parte a parte de empresários brasileiros e norte-americanos, porque há problemas grandes e graves também lá, e que está havendo algum tipo de pressão e uma divisão entre os blocos internos do Trump, né? Olha, eu entrevistei aqui, poucos dias antes de entrar em vigor o tarifaço, Jacques Wagner, e ele virou para mim e disse assim: quanto ao problema de carne, eu acho que não vai ter tarifaço, porque a JBS tem excelentes relações e financiou a campanha de Donald Trump. E a informação que se tem é que ele esteve pessoalmente, ao contrário de Eduardo
Bolsonaro conversando com o próprio Donald Trump. Exatamente, teriam 5 milhões, por exemplo, para as festas da posse. 5 milhões de dólares, né? Você está falando, né? Eu tô supondo que seja real, não seria, né? Pois é, senão seria uma festinha michuruca para um homem tão famoso. Lá no rooftop, lá no rooftop ali da avenida. Um rooftop, rapaz. Ô Jânio, a gente tem que aprender inglês cada dia mais, né? Porque no Brasil agora é só rooftop, sale, upgrade, sei lá, uns cacete a 4 aí. O que é que vocês acham disso aí? Shutdown. Olha, pois é. Sérgio Augusto também. Shutdown. Nós somos da mesma geração, Jânio, Sérgio e eu. Bob é criança pra gente. Vocês aí, que nós dessa Bob geração... não chupou nem as mesmas balas que nós chupamos, né? Olha, Mário, subindo a Rebouças de São Paulo, quase chegando na Paulista, um letreiro eletrônico, assim, no lugar a ser também derrubado, está escrito, brilhando a noite toda, logo que escurece. Aqui, o rooftop mais alto de São Paulo. Grande, assim, com grande orgulho. Agora, isso que a gente falou de Salvador está acontecendo no país todo, em todas as capitais, e não duvido que mais adiante comece a se perceber que tem a grana de uma facção aqui, a grana de uma facção ali, etc, etc. Aguardemos. E aí, Jânio? Mário, quando você falou... Diga, Sérgio. Quando você falou daquela esculhambação que eles estão fazendo em Salvador, que eles mudaram o prédio, né, fizeram as alterações, deram aquela guaribada por dentro, por fora e tal. Aquilo não tem um verbo, tem uma expressão que usam já direto em inglês. Eu não sei o que seria em português, que é retrofit. Rapaz, bem lembrado. Retrofit. Eles fizeram retrofit, bem lembrado. É um massacre linguístico. Jânio, quando você dirigiu tantos jornais, como dirigiu, criou e modificou, existia essa influência tão grande de uma língua estrangeira, primeiro francês, depois inglês? Como é que é isso aí? Só de curiosidade mesmo. Não existia, não. É claro que aquele foi exatamente o período dessa invasão linguística, né? Ou pelo menos o período em que essa invasão começou a se manifestar de maneira mais vigorosa. Mas a preocupação naquela altura não era... Não havia razão para ter a mesma preocupação que se deveria ter hoje com a própria língua portuguesa do Brasil. Eu não aguento mais ver título, texto, o diabo com impacto. Não sei o que lá impactou. E vai por aí afora, há uma meia dúzia de palavras aí, isso mesmo, que todo cara que escreve alguma coisa em jornal não se dispensa de usar, não procura, você que trate de ver que a adaptação foi dada, por exemplo, a impactar, né? Mas não só a impactar, há uma meia dúzia de palavras aí. Narrativa. Além dessas... Hein? Narrativa. O quê? E quando morre alguém famoso, tem icônico e ícone. Não, e narrativa agora, narrativa. Não, e contextualizar, rapaz. Resiliência, viu? Resiliência, contextualizar, a gente precisa contextualizar o que está... Olha, infelizmente acabou o nosso tempo de hoje. Tem reprise às 19 horas no canal Bob Fernandes, aqui ao meio-dia de amanhã e às 19 horas. Queridos amigos, Jânio, Sérgio, Bob, maravilha estar ao lado de vocês. Bom dia para todos, um abração e obrigado. Bom dia, nosso tempo colapsou.
Isso é só narrativa. Bom dia para todos. Então, see you next week. Grande. Abração para todos. Intervalo comercial.